Oremos. Santo Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos. Senhor, nós paramos tudo agora para aprendermos um pouco mais, para nos achegarmos mais, ó Deus, a ti, para entendermos do Senhor. Ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor que precisamos de ti. Ó Pai, esteja conosco, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Instrua-nos com a tua palavra. Ó Deus, nos ensine aquilo que a gente muitas vezes não quer aprender. Ó Deus e Pai, só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor, ó Deus, tem o poder de mudar a nossa história. Como diz essa música, Senhor. Só o Senhor tem o poder, ó Deus. Ó Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmas e nos encher de ti, Senhor. Fala conosco, Deus Santo e poderoso. Tu és o nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Pai. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Graças a Deus. A irmã Odete está aqui também. Glória a Deus, irmã Odete. Ô, mulher abençoada. Aparece aí no vídeo para a gente te ver, viu? Amo vocês todas. Olha, gente, o texto hoje, o livro começa nos dizendo sobre a experiência do autor, como que ele teve essa experiência de escolher essa mulher, né? A mulher samaritana. Então, o comecinho aqui, ele relata dizendo que ele sempre passava em frente ao cemitério, mas ele nunca tinha tempo de parar para entrar. E ele tinha vontade de entrar no cemitério. E eu fiquei pensando nisso, porque ultimamente, essa semana que passou, eu fui a 2 velórios. O velório do irmão Wilson, pai da irmã Rutinha, e o velório do irmão Alencar. Do irmão Wilson foi no sábado passado, do irmão Alencar, acho que foi na terça. Isso, foi na terça-feira. E eu fico totalmente reflexiva no dia que eu vou num velório. Acho que todas nós, a gente fica pensando na vida, né? Pensando qual legado nós vamos deixar. Porque tudo vai ficar aqui. Por que que a gente se preocupa tanto com as coisas materiais, com as coisas que não têm valor, se tudo vai ficar aqui? A gente não leva nada, né? Então, eu fico reflexiva, né, pensando nisso. E a Bíblia nos diz que é melhor estar num dia de funeral do que num dia de festa. Por quê? Justamente por causa disso. Porque a gente fica reflexivo. A gente fica sensível à voz de Deus quando a gente está num funeral. A gente fica sensível. E, na verdade, Deus quer que nós estejamos assim sempre, né? Sensíveis à palavra de Deus, sensíveis a Ele na nossa vida, sensíveis àquela voz que fala assim, não faz isso. Não fala isso. Não vai para esse lugar aqui. A voz de Deus que fala assim, espera. Não precisa agir desse jeito que você está. Olha, Deus quer que nós estejamos assim, sensíveis à voz dele. E vivendo assim, a gente vai errar menos, né? Então, aí esse homem, o autor aqui do livro, ele passando sempre em frente ao cemitério, aí um dia ele falou, hoje eu vou entrar. E entrou. Entrou no cemitério. E ficou ali lendo as lápides dos túmulos.
E ele se deparou com a lápide de uma mulher, que é a Grace Smith. Então, aí, na lápide do nome dela, estava escrito, né, na página 132 do livro, tá, gente? Página 132, quem está com o livro aí. Diz assim: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu conforme viveu, sozinha. Olha só que pesado, né? Que pesado o que estava escrito ali na lápide dessa mulher. Então, aí, ele se lembrou, né? Aí ele diz assim: observei a plaqueta e fiquei conjecturando sobre a Grace Smith, pensando sobre a sua vida, se havia escrito aquelas palavras ou se apenas as vivera. Então, é terrível como isso aconteceu. Quantas pessoas morrem na solidão que vivem, né? Então, nós podemos viver numa solidão, numa situação, numa inquietude da nossa alma. Qualquer um que esteja convencido de que ninguém realmente se importa consigo mesmo. Então, tem muitas pessoas, nós podemos muitas vezes nos encontrar em situações assim, né? Como uma pessoa que não se sente amada. Uma pessoa que pensa que tem dúvida, por exemplo, se o mundo precisa dela. Quantas pessoas estão caindo em depressão nesse tempo que a gente está vivendo, né? Então, opa, veio uma música aí. Quem está tocando uma música? Quem ouviu uma música aí? Ouviram? Ou foi só eu? Ah, então é isso. Olha só. Aí foi então que o autor se lembrou da história da mulher samaritana, né? E essa história está escrita lá em João 4. Nós vamos ler daqui a pouco. Então, da mesma forma como essa mulher teve vários maridos aqui, que pôde, um deles, acredito, escreveu essa mensagem na lápide dela, dizendo que ela não foi amada, amou, mas não foi amada, quer dizer, uma pessoa rejeitada. Assim também foi a mulher samaritana. A primeira pergunta do livro diz assim: é fácil ler o epitáfio de Grace Smith e sentir pena dela. Epitáfio é a lápide, o que está escrito na lápide, né? Mas a verdade é que muitos de nós, em algum momento da vida, experimentamos pelo menos alguns dos sentimentos contidos naquela lápide. Indigno de amor, solitário, lutando por aceitação, inquieta. Quantas vezes nós estamos assim, né? Lutando por por aceitação, vivendo, procurando o amor de alguém para suprir a sua alma. Muitas vezes, muitas mulheres vivem assim, procurando o amor de um homem para suprir a sua própria necessidade. Mas nenhum homem pode suprir a necessidade que há na nossa alma. É só Jesus que pode preencher esse vazio existencial, né? Então,
O sentimento de solidão, né? Aqui nós poderíamos responder isso. E você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Rejeitada, sozinha, triste? Então, é isso que o livro nos traz aqui nesse início desse estudo. E Deus quer falar para a gente quem Ele é. Conforme veremos na história da mulher samaritana, nossa luta por significado e os sentimentos de futilidade que surgem quando recorremos a outros para preencher o nosso vazio são sintomas da necessidade que temos do Salvador. Nossa necessidade humana básica de pertencer, de nos sentirmos amadas, nos leva a situações em que acreditamos em pessoas que não merecem nossa confiança, ou não nos conduzem a fazer coisas que acabam destruindo nosso valor, nosso próprio valor. Deus criou uma fome de significado dentro de nós, e foi sua intenção ter uma relação conosco. Só quando nos voltamos para seu Filho Jesus e confiamos apenas nele para atender às nossas necessidades, é que encontramos a satisfação ansiada pela nossa alma. Então, aqui o livro nos traz uma demonstração muito importante, né? Que diz fome de significado. Nós temos essa fome de significado. Mas como que nós podemos suprir isso? Só em Jesus. E nós vamos ler agora Salmos 4:18. Ô, Suzy, desculpa eu interromper, eu estou perdida aqui. Qual página que a gente está? Está no 132, Tati. Oi, Tati, você está aqui, Tati. Glória a Deus. Estou quietinha aqui. Eu não tinha te visto entrar. Tá bom. Deus abençoe. Beijo, viu? Um abraço grande. Um abraço, um beijão para todas vocês também. Vamos ler Salmos 34:18. Quem pode ler para a gente, por favor? Irene, oi, Irene, você está aqui também. Glória a Deus, Irene. Eu vou ler. Pode ler. 34:18, certo? Isso. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso. Então, nosso Deus é um Deus que cura, né? Lembra? Nós cantamos ontem. Creio que tu és a cura. O ministro Osimar falou para a gente antes do ensaio, né? Ele falou assim: olha, gente, tem muita gente que entra e sai da igreja como mais um culto, mais um domingo, mais um dia, mas não sabem que nesse tempo que nós estamos ali em culto a Deus, Deus nos traz cura. Você sabia que você pode participar de um culto, de um momento de oração e sair dali curada? O ministro Osimar falou isso. Desde que estejamos abertos, ele lembrou, né? Desde que a pessoa esteja aberta e sensível à palavra de Deus, ela pode sair dali curada. Por isso ele escolheu essa música para abrir o culto. Então, eu fiquei pensando naquilo, né? Porque, nossa, achei interessante o ministro Osimar ministrando a palavra de Deus, assim, a intimidade, né, com Deus. Falei, gente, que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus viver esses momentos, né? Então, Deus traz a cura, como disse nesse texto aqui, ó.
Ele salva os de espírito oprimido. Essa mulher, ela era oprimida. Oprimida. Nós vamos ver aqui mais para frente. Nós vamos ver. Nós vamos ver, por exemplo, que essa mulher sofria de racismo por ser mulher naquela época, né? E muito mais ainda, porque passou por 5 casamentos diferentes. 5 casamentos diferentes, 5 camas diferentes, 5 rejeições diferentes. Então, ela sabe o que significa amar e não receber amor de volta. E seu parceiro atual nem mesmo lhe deu seu nome. Apenas ofereceu a ela um lugar para dormir. Está lá na página 133, isso aqui, que eu estou lendo para vocês. Então, ela era uma mulher que tinha uma carência de amor na alma muito grande. Muito grande. E por que ela foi no poço ao meio-dia? Porque todas as mulheres, o costume da época era ir de manhã. Era ir de manhã porque o sol não está quente, né? Não estava aquele calor excessivo. Então, ela foi ao meio-dia, por quê? Para não encontrar ninguém. Porque as pessoas viviam falando dela, falando mal dela, né? Para não ficar aquele burburinho, né? Assim, sabe quem é aquela ali? Já está no 5º marido. E aquele marido ainda não é o marido dela. Só deu um lugar lá para ela ficar, né? Para se ver livre disso, ela foi ao meio-dia lá pegar água. E eu estava lendo aqui na minha Bíblia comentada, eu gosto muito dessa Bíblia aqui, e diz assim, nós vamos ler lá em João 4 é onde está essa passagem, tá? Vamos ler, então, para a gente entender um pouco mais? Vamos ler do 1 até o 14, tá? Eu vou ler aqui para a gente ir mais rápido. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Então, Jesus estava ali, né? Ele deixou a Judéia e foi para retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário, da Judéia ele ia para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. E aí eu estava lendo aqui nessa Bíblia comentada, na Judéia era onde estava o centro comercial de Israel, de Jerusalém, né? Era a região principal do judaísmo, onde ficava a capital de Jerusalém. Então, o templo do culto a Deus era ali, na Judéia. Então, nós podemos perceber que a religião pura do judaísmo estava ali na Judéia. E a Galileia era uma região da periferia, onde também viviam judeus, mas longe do centro da religião. Então, ali era a periferia. E olha só, a Galileia foi onde Jesus nasceu, né? Na periferia. Mas a Samaria era o lugar central. Samaria ficava entre os dois, entre as duas regiões ali, né? Então, ela tinha religiões mescladas. Por isso que o judeu puro detestava os samaritanos, porque eles já estavam com as suas religiões misturadas. Não era uma religião pura. Então, os judeus não gostam dos samaritanos, por isso. Então, Jesus, sendo judeu, falando com uma mulher e ainda samaritana, não era o costume daquela época. Mas Jesus, ele quebra o paradigma, né? E vai conversar com aquela mulher. Porque Jesus, ele vê o nosso coração, ele não vê como a gente vê. E então, nós vimos tudo isso, né? Ela queria ali estar sozinha. Ela queria estar em silêncio, não queria ser vista por ninguém. Muitas vezes nós estamos assim, né? Em situações assim. Não queremos ser vistas por ninguém, não queremos contato com ninguém, queremos ficar sozinha, deitada na cama, né? Mas o Senhor, ele nos vê. Jesus nos vê, minhas irmãs. Ele nos vê. Então, a gente pode citar aqui algumas características dessa mulher, né? Ali na página 134, pede essas características. Então, essa mulher, ela era uma mulher que tinha vergonha, que sentia rejeitada por causa do seu passado, né? O que mais nós podemos perceber que era que uma das características dessa mulher? Quem pode aqui dar um exemplo de como era? Como essa mulher se sentia? Acho que ela se sentia infeliz, né? Ela não conhecia o amor de Cristo, então ela era uma pessoa vazia, né? Sem esperança, né? Eu acho assim que ela se sentia vazia, sem esperança no futuro, ela parecia que ela buscava um amor, mas não encontrava, porque ela buscava nos homens, né, esse amor, e não era nos homens que ela tinha que buscar, né? E sim em Deus, né? Exatamente. Então, ela vivia assim, amargurada, né? E rejeitada e discriminada pelas pessoas. No versículo 6, lemos que a história aconteceu ao meio-dia. Por hábito, as mulheres iam tirar água quando o sol não estava alto no céu.
E, no entanto, vemos a mulher samaritana indo tirá-la no calor maior do dia. Então, por que ela fez isso? De que forma você relaciona com o desejo dela de evitar a hora de tirar a água, a hora certa de tirar a água, né? Por que ela vai ao meio-dia, então? Alguém pode dizer? Por que ela foi ao meio-dia? Porque ela não queria se incomodar. Vergonha. Por vergonha também, né? Por vergonha da situação da vida dela. Então, era o melhor horário, como você falou pra gente. Meio-dia, né? Uhum. Então, olha só. Muitas vezes a gente está com vergonha também de alguma situação, né? Alguma situação. E aí, a gente evita, por exemplo, estar no contato com as pessoas, né? Muitas vezes tem alguém que tem vergonha de alguma situação que fez, que aconteceu, que não vai mais para a igreja. A pessoa se esconde, né? Mas o Senhor nos vê. Ninguém pode se esconder do Deus vivo. Então, o que João nos diz no versículo 9 sobre a relação entre os judeus e samaritanos? O que nós vemos lá, né? No versículo 9. Nós vemos que os judeus não se dão com os samaritanos, né? Então, e Jesus, sendo um judeu, conversou com essa mulher. Cristo transpõe barreiras étnicas, sociais e religiosas, movido pelo amor. Ele não precisava fazer isso. Fez porque quis. Fez por amar as pessoas. E não cabiam mais preocupações sobre contaminar-se com os de fora. Jesus não tinha isso, né? De se contaminar, de não falar com tal pessoa, de discriminação, né? Hoje a gente sente isso muitas vezes na pele, discriminação racial, discriminação, muitas vezes por ser mulher, acontece, né? Nem tanto quanto antigamente, claro, né? Mas existem. Então, olha só. Jesus, cansado da viagem, né? Resolveu sentar ali para tomar água. E os discípulos não estavam com ele. Então, ele não tinha nada para pegar a água do poço. E, na verdade, ele quis mesmo. Ele quis puxar uma conversa com essa mulher, porque ele vê o coração dela, né? Então, Jesus sentou-se. Jesus estava cansado da viagem e descansou ao lado do poço. Descansou quando estava cansado. O que também é um importante ensinamento para a nossa vida, né? Então, Jesus descansou ali. Há pessoas que não dão importância ao descanso e ficam cansadas até a exaustão, né? Então, o momento quando você percebe que você precisa descansar, você tem que dar esse tempo para você, né? E não ficar trabalhando até ficar exausta, porque a exaustão nos leva a uma condição espiritual, física, emocional, principalmente emocional, fragilizada. Quando a gente está muito cansada, a gente fica frágil emocionalmente. Então, por isso, precisamos descansar. E Jesus nos dá esse exemplo aqui, né? Então, o estresse, né, pode levar ao estresse, problemas sérios de saúde, né, como infarto, por exemplo. O descanso é tão necessário para o corpo quanto o alimento e a água. Uma pessoa cansada pode provocar graves acidentes, né? Então, Jesus pede água para essa mulher. Ele está
cansado, suado, empoeirado. O divino Filho de Deus está ali na sua pobre humildade, sem caneca, sem balde, sem corda. Ele apresenta a sua necessidade humana. E aí ela fala assim, como sendo o Senhor judeu, vai me pedir água? Além de não ser bem visto um homem falar com uma mulher estranha, também não era normal um judeu, como Jesus, falar com um samaritano. Felizmente, Jesus não tem os mesmos preconceitos que nós. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos têm lugar na presença de Deus, né? E então, como é lindo isso, saber que Deus, ele nos ama. Nós não precisamos nos sentir assim como essa mulher. Rejeitada, triste. Nós podemos nos sentir amadas, porque o nosso Deus, ele é um Deus que nos amou primeiro, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele te comprou por alto preço. Você é filha por adoção. O filho adotivo, a filha adotiva, a filha amada do coração de Deus. Você é essa mulher amada. Então, Jesus, ele resolveu dar atenção para aquela mulher tão rejeitada, para dizer para ela que a solução da vida dela era ele. Então, nós podemos ver aqui nesse finalzinho. Não está no fim ainda, não. A mulher samaritana tinha vivenciado a dor do racismo. Tinha sido forçada a lidar com o sexismo. E sabia o que significava amar e não receber amor de volta. Quais dessas coisas têm mais a ver com a sua vida? Por quê? Então, nós vimos que Cristo não faz acepção de pessoas. Mas você tem alguma coisa na sua vida que te faz sentir assim, desprezada, cansada? Às vezes tem alguma situação, né? Ou no trabalho, ou na família. Então, esse estudo de hoje é para a gente entender que Deus, ele nos vê. Que Deus, ele nos percebe, ele nos ama. Como nós somos. É claro que ele vem curar nossas feridas. Ele vem para nos tratar de verdade, né? Tem muita coisa que nós podemos evitar nos nossos relacionamentos se nós estivermos bem com Deus. Então, a gente pode, se a gente tiver, nós mulheres, tivermos uma vida completa com Deus, aquele que está conosco, vivendo com a gente no dia a dia, vai ser beneficiado por isso. Nós precisamos andar com confiança, andarmos com a certeza de que o Senhor nos ama. Se você se sente amada, o seu filho, por exemplo, também vai se sentir amado. Ele não vai se sentir rejeitado e não vai precisar andar com más companhias. E não vai precisar suprir as suas carências em algo que o leva para longe de Deus. Olha só a profundidade da nossa experiência com Deus, o que causa nos nossos filhos, no marido. Você, sendo uma mulher confiante, você vai se sentir sempre bonita. E você não vai ficar com medo das outras mulheres. Você vai se arrumar para ele, para o seu marido, vai ficar bem. Não vai ter problema com isso. Então, o Senhor quer nos curar a nossa alma para que nós sejamos completas. A Bíblia nos diz para que sejais
perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Muitas vezes a gente passa por muitas tribulações porque Deus quer nos aperfeiçoar. Então, o Senhor ofereceu para aquela mulher água viva. Água viva, que significa que água fresca. Não uma água parada e morta, mas água viva. E então, aí diz assim, né, um trecho aqui do livro. Ele estava sentado no chão, pernas estiradas, os dedos das mãos cruzados, as costas apoiadas no poço, olhos fechados. Ela parou e olhou para ele. Olhou de volta. Ninguém por perto. Olhou de novo. Obviamente, era judeu. O que será que fazia ali? Os olhos dele se abriram e ela baixou a cabeça encabulada. Apressou-se em cuidar de sua tarefa. Talvez as olheiras ou a forma como ela se curvava tenham feito Jesus esquecer o quanto estava cansado. Jesus olha para o interior daquela mulher e esquece toda a canseira que ele estava. Como era estranho estar ali ao meio-dia. Ele percebeu o desconforto dela ao vê-lo ali e pediu água. Mas ela era muito experiente para achar que ele só queria beber água. Desde quando o sujeito distinto pede água a uma mulher como eu? Ela podia pensar, né? Ela queria saber o que de fato ele tinha em mente. E a intuição dela estava parcialmente correta, pois o interesse dele ia além da água. Interessava-lhe o coração dela. Então, Jesus, ele queria o coração daquela mulher. E eles conversaram. Quem poderia lembrar a última vez em que um homem tinha falado com ela com respeito? Os homens não falavam com ela com respeito, né? Era sempre com descaso. Cristo contou a ela sobre uma fonte de água que saciaria não a sede da garganta, mas a da alma. Ele disse para ela: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lá em João 4,14. Jesus ofereceu àquela mulher não apenas um copo d'água, mas um poço artesiano perene. Deus é um Deus que convida, que chama. Deus é Deus que abre a porta e acena, mostrando aos peregrinos a mesa farta. Então, Jesus te chama, te convida. Deus é Deus que sacia a sede das pessoas. Seu convite, porém, não é apenas para uma refeição ou um copo d'água, mas sim para a vida. Um convite para entrar no seu reino e fixar residência no mundo sem lágrimas, sem túmulos, sem dor. Então, esse é um convite que Jesus faz a nós. Então, Jesus não estava querendo apenas água, simplesmente por querer água. Ele queria se relacionar. Ele queria curar a alma dessa mulher. E Deus quer curar a nossa alma. As coisas que nos atrapalham, que nos tiram da presença de Deus. Coisas terríveis, mundanas, pensamentos destrutivos. Deus quer nos curar, minhas irmãs. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, a Bíblia diz. Nós precisamos renovar a nossa mente com coisas que vêm do alto. Não nos conformando com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que alcanceis
a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos da presença de Deus todos os dias, de forma que Ele nos cure interiormente. Tem alguma coisa lá. Eu tive uma experiência nessa semana que eu fui fazer visita para uma... Eu e o meu marido, né? Fomos fazer uma visita. E a mãe dessa irmã, uma mulher muito crente, como eu gosto de conversar com gente crente, de verdade. Gente que tem experiência com Deus. A gente percebe, né? Então, ela disse assim que ela teve um sonho, né? Sonhou com um hino que se canta em funerais. E aí ela ficou pensando, meu Deus, vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora, né? Mas ela recebeu de Deus uma palavra dizendo que ainda não era a hora dela ir, que tinha coisas para se consertar. Tinha coisas para se consertar antes dela ir para a glória. Minhas irmãs, nós precisamos pensar aqui o que nos tem tirado da presença de Deus. Precisamos nos limpar, tirar da nossa vida aquilo que não pertence, viver uma vida nova. Água é limpeza, é novo, é novidade. O que tem aí na sua casa que está precisando jogar fora, sabe? Faz uma faxina aí. Estou fazendo uma faxina aqui na minha casa. Estou fazendo. Só que leva tempo, né? Leva um tempo, porque tem que tirar tudo, né? Ver o que não vai usar mais e jogar fora. Depois da experiência que eu tive, né, mãe? Nós tivemos. Eu estou fazendo essa faxina aí. Fazendo essa faxina. Então, estou tirando da minha casa. Que está quebrado, vamos consertar. E vamos lá. Sabia que Deus dá? Deus dá condições, dá caminhos, dá estratégias. Mas se você ficar com os braços cruzados, você sempre vai ficar olhando aquilo quebrado. Ai, está quebrado. Ai, está quebrado. Mas quando você fala para você mesmo, vamos arrumar, vamos lá. O que vai precisar? Deus vai abrindo as portas, os caminhos, vai trazendo alguém para te ajudar. Mas se você ficar lá de braço cruzado esperando, ficar lá, não, vai tirando. Olha, irmãs, eu estou tendo essa experiência, está sendo muito bom, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então, nós precisamos fazer isso na nossa casa, dentro de nós, principalmente, né? Tirar tudo que não vem de Deus e o que está à nossa volta também. Aqui, esse daqui, ó, é o colchão do meu quarto. Está aqui na sala, porque a gente vai pintar lá. Oh, glória a Deus! Vou. Meninas, eu tenho uma experiência para contar. No quarto dos meus filhos, estava precisando dar uma arrumada lá também. E eu vi na internet como fazer cabeceira de cama, porque eles têm aquela cama box, sabe? Aquela cama que não tem cabeceira, né? Eu aprendi a fazer e fiz. Eu fiz a cabeceira da cama dos dois. Ficou tão bom. Ficou tão bom. É uma coisa simples e barata. Se alguém quiser saber, depois eu explico como é que eu fiz. Mas a gente tem que fazer essa renovação. E foi tão bom para eles. Percebi que eles se sentiram assim, cuidados, sabe? O quarto, esses momentos, esses dias, tem sido muito frequentado, né? Porque aula online, tudo no quarto. Então, a gente precisa melhorar o nosso ambiente de ficar em casa. A gente precisa disso, né? E então, faz parte também dessa limpeza da nossa vida. Melhorar, se arrumar, né? Se arrumar para o seu marido. Ter momentos bons.
Gente, nós precisamos viver a palavra de Deus na sua plenitude, as mulheres que são casadas, cuidarem da vida sexual. A Bíblia nos diz: não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração, e depois vos ajuntardes novamente, para que Satanás não vos tente. Então, o que Deus está querendo nos dizer aqui, lá em 1 Coríntios 7, é que as mulheres que são casadas devem, sim, ter relacionamento sexual saudável com o seu marido, porque isso fecha portas. Fecha as portas da infidelidade sexual. Nesse tempo de pandemia, que o consumo por pornografia tem aumentado, a infidelidade chegando aos casais da igreja, os casais crentes, muitas vezes, se deixando levar por isso. Então, nós precisamos também cuidar disso. Também cuidarmos disso, sabe? Da vida sexual. Porque isso traz equilíbrio inclusive espiritual. Eu pude estar compartilhando com uma irmã nesse sentido de observar aquilo que Deus tem para o casamento, sabe? Então, a Bíblia nos diz que nós temos sim o dever de nos relacionarmos sexualmente de uma maneira saudável, claro, prazerosa para os dois, mútuo consentimento. Eu creio. É assim que diz a palavra. Mas não pode deixar de ter, não pode deixar de cuidar disso, que, na verdade, é muito mais importante para o homem, essa área sexual. Mas para a mulher também traz equilíbrio. Traz equilíbrio emocional, traz equilíbrio espiritual. Então, nós podemos concluir a nossa aula aqui, já que estamos falando dessa mulher que teve 5 maridos e viveu muitas experiências assim, né? De preenchimento da alma com os seus maridos, mas não é isso que Deus quer para nós. Nós podemos sermos completas na nossa alma e também no nosso físico, cuidando da vida sexual dos nossos maridos, para que eles se sintam bem e nós também. Isso é muito importante, sabe? Muito importante. Então, nós podemos ver aqui alguns pontos para lembrar, que já está acabando o nosso tempo. As barreiras que nos impedem de alcançar Deus não o impedem de nos alcançar. Suzy. Olha só, sim. Eu vi um ponto aqui que eu achei muito, muito importante, aqui nessa parte, aqui no 25, na mulher samaritana, que onde a gente estava lendo, né? Você falou, ela saiu meio-dia, né? Então, sim, assim, ela queria ir secreta, sem que ninguém visse por conta da situação dela. Então, assim, eu percebi um detalhe: se ela queria sair escondida, para que as pessoas não vissem ela, que dirá ter o encontro com o próprio Cristo ali naquele lugar. É mesmo. Não é incrível? Porque, assim... É incrível. Aqui fala que ela esperava. Aqui fala que ela esperava. Aqui fala que ela esperava por ele. Só um minuto, Irene. Beleza. Não, nós não vamos renovar, não. Nós vamos parar por aqui. É só um minutinho, deixa eu te falar. Sim, ela esperava, né? Tipo assim, ela ia escondido para que as pessoas não vissem, que dirá um encontro desse com Cristo. Sim. Então, assim, aqui eu vi que ela já sabia que esse Cristo viria, estava aguardando que ele fosse anunciado por alguém para ela. Porém, ele encontrou ela sozinho naquele lugar onde ela mais precisava. No momento que ela mais precisava, ela teve um encontro com ela sem ninguém marcar, sem programação.
Então, Deus, ele age assim, sem programação, sem marcar. É quando você pensar no quarto, no banheiro, lá no vaso sanitário, se você tiver, ele age lá dentro. Onde você tiver, no lugar mais sujinho, mais feinho que tiver, bagunçar. Mas ele age ali dentro. É incrível, porque ela esperava a vinda dele anunciada pelo povo, pelos homens de Deus ali naquela época. E ele veio só para ela num lugar exclusivo, um lugar secreto. Muito forte. Lindo isso, glória a Deus. Jesus nos trata com respeito. É verdade. Vai até onde estamos. Tratou ela como uma pessoa, como algo especial. Para ela foi uma melhor escolhida. Ela foi uma escolhida, ela é escolhida. Somos no nosso escolhidas. Pecado e no nosso vazio. Isso Cristo mesmo. nos convida pessoalmente para uma vida abundante em seu reino, mas precisamos aceitar seu convite e abdicar de nossa existência em seu favor. Vamos para a oração. Jesus, obrigado pelo convite à salvação. Obrigada pelo teu Espírito que nos preenche e flui em nós como água viva. Perdoa-nos quando recorremos a outras pessoas ou a outras coisas para nos satisfazer, pois sabemos que só em ti estaremos saciadas. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, não busque saciar a sua sede em outra coisa que não seja Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Um abraço para todas. E até segunda-feira que vem. Amém. Um grande beijo.